Boa noite. Aprovada a contratação de pediatras para atuar no pronto atendimento. Como é um contrato de prestação de serviço, uma seleção pública simplificada, no momento que o profissional resolve ir embora, ele vai embora. Então aí ele tem que ser substituído por outro. O outro projeto apreciado modifica a regulamentação do regime de previdência complementar do município. Nós precisamos fiscalizar esse processo, porque não podemos simplesmente deixar a cargo de uma empresa privada dizer como que será, a aposentadoria dos nossos servidores e servidoras. Passaporte vacinal divide opiniões no parlamento. Somos contrários à obrigatoriedade da cobrança do passaporte sanitário. Primeiro, porque nós somos favoráveis à liberdade e à democracia. Eu sou favorável, sim. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, também é favorável, porque nós temos que lembrar que nós estamos num período de pandemia. E no Dia do Servidor Público, a vice-presidente deixou a sua mensagem. 28 de outubro, um dia muito especial. Nós estamos diante de um dia em que nós temos que reviver questões importantes de que a administração pública ela é e está realizando suas verdadeiras funções graças a essas pessoas. A Câmara de Vereadores aprovou a contratação de pediatras para atuar no pronto atendimento. Conforme o líder do governo, os médicos deverão cumprir jornadas semanais que variam de 6 a 42 horas. É uma necessidade. Nós temos uma deficiência de pediatras, como em outras especialidades também, não só aqui em Passo Fundo, mas a nível de estado e de Brasil. E há uma grande rotatividade, há uma grande troca de profissionais. Então o executivo se obriga, eventualmente, a fazer esse tipo de contratação. O ideal seria que não precisasse, que fizesse contratação e eles permanecessem sempre. Mas não, isso não ocorre. Passa-se 1 ano, 2 anos e os profissionais trocam, saem e o município, o executivo se obriga a fazer uma nova contratação. Isso que ocorreu, nós tivemos a concordância do Legislativo, entendendo a necessidade, aliás, vários vereadores se manifestaram nesse sentido, que precisamos cada vez mais, principalmente pediatras para atendimento, não só durante o dia, mas também às 24 horas do dia. Conforme a necessidade, cobrindo determinado horário, que se faz a contratação. Não se tem assim como fosse um curso público, onde se contrata, digamos, 20 ou 30 profissionais, e eles fazem uma rotatividade, uma escala entre eles. É conforme a necessidade, porque, como eu falei, eles saem, como é um contrato de prestação de serviço, uma seleção pública simplificada, no momento que o profissional resolve ir embora, ele vai embora. Então aí ele tem que ser substituído por outro. O outro projeto aprovado também é de autoria do Poder Executivo e modifica a regulamentação do regime de previdência complementar do município. Sobre esse assunto, nós também conversamos com o líder do governo. Esse, na verdade, é um projeto que eu não gostaria de estar aprovando hoje, não. Aquilo que você falou foi o menos pior. Por uma determinação da reforma da Previdência, os municípios se obrigaram a fazer esse tipo fazer esse tipo de processo, esse tipo de projeto, contratando então uma empresa ou mais uma empresa para fazer a previdência paralela ou complementar. Nós, município, atendeu unicamente uma determinação superior, que aconteceu a partir da reforma previdenciária. Este projeto de lei gerou debate na ordem do dia. Veja agora trechos de alguns pronunciamentos. Todos nós, legislativo e executivo, estamos de passagem. E a prefeitura, a Câmara de Vereadores vai continuar ainda. Se não tivermos uma ditadura aí por longas décadas, anos e séculos. E o nosso voto hoje vai influenciar, porque eu sei o que é uma pessoa, um trabalhador, trabalhar desde jovem e aí num momento que muitas vezes está doente, incapaz para o trabalho, em idade avançada e se dar conta que não tem um amparo previdenciário.
E não se trata apenas dos próximos servidores, como me disseram, se quiserem fazer concurso, que aceitem isso. Mas os atuais também vão poder optar em migrar para a Previdência Complementar. E aí nós estamos tratando da vida dos servidores. Nós tentamos pensar várias possibilidades de melhorar o projeto, de deixar ele mais claro. No entanto, se entendeu que não seria o momento, porque está se instituindo o regime de previdência complementar, que seria num momento posterior. Logo, precisa se fiscalizar esse processo. E aqui não se discute gestão, independente de ser o prefeito Pedro Almeida ou os vereadores que estão nessa legislatura, ou os futuros prefeitos ou prefeitas de Passo Fundo, vereadores e vereadoras. Nós precisamos fiscalizar esse processo. Porque não podemos simplesmente deixar a cargo de uma empresa privada dizer como que será, né, a aposentadoria dos nossos servidores e servidoras. Nós tínhamos sim que ter uma comissão dos vereadores acompanhar cada momento que tiver uma eleição lá, a gente tem que saber aqui como é que funciona, porque nós estamos aqui de passagem, o prefeito também está de passagem. O que vai acontecer na legislatura que vem depois, que passa aqui? Vão dizer, que os vereadores votaram isso aqui, não é isso. É o que acontece que passa. Até o doutor Albiri estava numa reunião, na nossa lá, né, doutor? O IPAS explicou bem isso aí. Quero fazer uma emenda que se retornasse para a Câmara para nós votar. Eu acho que não teria problema nenhum nós acompanhar e nós também poder votar. Assim nós estamos dando um cheque em branco para o prefeito fazer o que quer e a comissão o que quer. Os servidores públicos que eles possam estar inseridos nessa discussão, principalmente do IPAS. Então que se formalize, que tenha as pessoas que possam dialogar junto com o Executivo. Porque senão vai vir para sempre os projetos para cá e simplesmente eles vão ser aprovados, independente se vai ser bom ou ruim para os funcionários públicos. Então eu acho que nós temos que discutir sim, discutir e retirar esses projetos que continuam chegando a essa casa com o regime de urgência. Por vezes, votamos sem ter essa segurança pelo fato de sermos obrigados a votar, senão alguma parte da sociedade vai ser penalizada. Isso não é correto. Nós temos que votar, sim, por convicção e não por sermos obrigados a votar com urgência por falta desse projeto ter vindo no tempo hábil, né? Então queremos deixar aqui registrado e mais uma vez solicitamos ao Executivo Municipal que, se isso já era necessário desde o início do ano, então que pudesse ter vindo essa casa para que nós pudéssemos discutir, quem sabe, as emendas e o projeto, de uma forma a contemplar melhor aquilo que o nosso funcionalismo deseja e almeja para o seu futuro. Hoje, dia 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público. Por isso, nós encerramos esse primeiro bloco com a mensagem da vice-presidente do Legislativo, vereadora Janaína Portela. Então, 28 de outubro, um dia muito especial. Nós estamos diante de um dia em que nós temos que reviver questões importantes de que a administração pública, ela é e está realizando suas verdadeiras funções graças a essas pessoas que fazem o acontecer todos os dias. Fazem por merecer nas suas carreiras públicas, realizando um serviço dedicado, focado ao cidadão. Não teríamos serviços públicos não fosse verdadeiramente as pessoas que entregam o seu conhecimento, a sua dedicação, os seus estudos, parte de suas vidas a um bem maior, a serviço de todos. Meus parabéns neste 28 de outubro. E depois do intervalo, vereadoras Ada Munareto e Eva Valéria debatem a exigência do passaporte vacinal. O Jornal da Câmara volta já. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui.
Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a acessibilidade e a diferença que isso faz na vida das pessoas. O Brasil tem avançado bastante para assegurar condições de equidade e direitos fundamentais às pessoas com deficiência. É isso que a ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos faz. Se em tempos comuns nossa ouvidoria trabalha sem parar, em meio a essa pandemia, ampliamos a central de atendimento. Criamos canais para que perceber, entender, navegar e interagir seja muito mais fácil. Durante a pandemia, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos lançou aplicativo para celulares e site com acessibilidade, além de serviços como chat pelo Telegram e atendimento em Libras. Tudo para aumentar a acessibilidade de todos ao Disque 100 e ao Ligue 180. No Telegram, basta buscar por @Direitos Humanos Brasil Bot e você será atendido por uma pessoa da equipe da Central Única da Ouvidoria. Para atendimento em Libras, é só acessar o aplicativo Direitos Humanos Brasil ou os sites do Ministério ou da Ouvidoria. É todo mundo cuidando de todo mundo. Neste mês entrou em vigor no Rio Grande do Sul o passaporte sanitário e a exigência de carteira de vacinação contra a Covid-19 para acessar uma série de atividades. O tema divide opiniões. Aqui no Parlamento não é diferente. A jornalista Paula Petrini debate agora. Exatamente, Gustavo. Eu estou agora, então, com as vereadoras Ada Munareto e também Eva Valéria Lorenzato para falar sobre a obrigatoriedade do passaporte vacinal. Vereadora Ada, qual é a sua opinião, então? Paula, somos contrários à obrigatoriedade da cobrança do passaporte sanitário. Primeiro, porque nós somos favoráveis à liberdade e à democracia, né? Segundo, porque esse passaporte vacinal, ele não é uma questão mais de saúde ou de ciência. Ele é uma questão política e ideológica que visa o controle social e o cerceamento da liberdade dos nossos direitos de ir e vir. Terceiro, porque ele cria um apartheid, né? Onde há uma discriminação entre aqueles que são vacinados e não são vacinados. E no nosso país sabemos que isso é proibido, essa discriminação sobre raça, cor, religiosidade, e quanto mais a uma pessoa que tem a liberdade de vacinar ou não. Quarto, porque o passaporte não traz garantia alguma de saúde, né? Nós temos inúmeros casos de vacinados que contraíram novamente a doença, até mais de uma vez, e, por vezes, morreram. Quinto, porque temos um direito constitucional obtido a duras penas e abaixo de muita luta, por muitos anos, que não pode ser retirado através de um decreto, né? Uma decisão monocrática e ditatorial. Nós podemos dizer que a pessoa que faz isso acha que está acima do bem e do mal. E quem adotou algo semelhante na antiguidade foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido de Adolf Hitler. Não podemos esquecer isso nunca, porque a liberdade ela vai nos sendo tirada aos poucos. E aconteceu isso na antiguidade e nós não aceitamos que isso aconteça hoje. E se nós formos falar sobre ciência e sobre o próprio Conselho Federal de Medicina, ele é contrário ao passaporte vacinal e à vacinação obrigatória. O CIMERS também é contrário. Então, o que eles nos dizem, né? Que já está mais do que provado que as vacinas elas não são esterilizantes, ou seja, quem se vacina pode se contaminar e pode transmitir o vírus. Então, eles se perguntam qual é o sentido de obrigar a cobrança de um passaporte vacinal. Temos ainda o Pacto de Nuremberg, que nos apoia quanto a isso, onde as pessoas não podem ser, por obrigatoriedade, sem seu consentimento, a servirem de cobaias, né? Então, nós não aceitamos, sob hipótese nenhuma, essa obrigatoriedade.
Agora nós vamos então ouvir a vereadora Eva Valéria sobre a opinião a respeito dessa obrigatoriedade. Eu acho que deixar bem claro o meu respeito pela vereadora Ada. Vivemos numa democracia, como eu sempre ressalto, eu acho que isso é muito importante, mas eu sou favorável, sim. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, também é favorável, porque nós temos que lembrar que nós estamos num período de pandemia. Num período de pandemia, o direito de ir e vir, que é tão sagrado, um direito individual, que nós prezamos tanto, nós precisamos, de repente, deixar de lado. E por que nós temos que deixar um direito individual de lado? Porque nós temos um direito coletivo à saúde. A sociedade precisa preservar a saúde do seu povo. E por isso, no momento de que nós já temos provas de que a vacinação efetivamente funciona. Tanto é que graças que nós estamos voltando muito ainda, claro, aos poucos, com muito receio, mas nós estamos voltando às atividades presenciais, à educação, o comércio, né? Os restaurantes, as casas de evento, e isso é muito bom. E só está sendo possível graças à vacinação. Passo Fundo é um exemplo em vacinação, então não tem porquê. Num momento que nós estamos vivendo, depois de perdermos mais de 600 mil vidas do nosso povo brasileiro, nós ainda discutirmos direito individual de ir e vir. Eu acho que ninguém é contra a vacinação, claro, não é obrigatória, não é isso que nós estamos tratando aqui, mas as pessoas têm sim que respeitar o direito da sociedade, o direito coletivo à saúde. E a partir do momento que uma pessoa se define, escolhe que ela não quer ser vacinada, eu acho que ela tem a obrigação, inclusive, de não estar em espaços coletivos, não colocar a coletividade em perigo. Por isso, somos favoráveis, sim. Eu acho que todas as políticas públicas que estejam, em primeiro lugar, o direito à vida, tem todo o nosso apoio, tem o meu apoio. Eu te confesso que tinha, inclusive, pensado em protocolar nesta casa alguma coisa nesse sentido e não foi necessário porque o governo do estado acabou, né, fazendo a legislação antes de eu protocolar aqui na casa. Mas eu me sinto bem feliz mesmo com os idosos, com a nossa juventude, né, que tem esse desejo de voltar às atividades presenciais, e eu acho que um sacrifício individual de cada um de nós é o mínimo que a gente espera neste momento que o nosso país vive. O decreto se torna ilegal porque ele diz, logo a seguir, que desde que previstas em lei ou delas decorrente, não de um decreto. Então, quer dizer que o nosso governador agiu de forma ditatorial e na ilegalidade. Teria, no mínimo, que passar pela Assembleia Legislativa, onde o povo poderia cobrar daqueles que os representam, que são os deputados, poderiam cobrar deles se querem ou não o passaporte. Então, nós não podemos ficar só com a parte que nos interessa, né? Inclusive, tem outra decisão do STF que fala a mesma coisa, que não pode ser por um decreto, por ato do Executivo, né? Ele tem que estar dentro do rol do artigo 59 da Constituição Federal. E essas decisões nos trazem a certeza absoluta de que é um decreto, sim, político, porque não foi feito da forma correta. Ele teria que seguir os trâmites legais, ele teria que passar pela Assembleia Legislativa, onde os verdadeiros representantes do povo, que são os deputados que ouvem a voz do povo e vão lá e podem se manifestar, inclusive na tribuna, como nós tivemos na Assembleia Legislativa, uma audiência pública contra o passaporte vacinal, o povo pode se manifestar, tanto contra quanto favorável. Então, ele agiu de forma errada e contrariando essa súmula, essa ADI, no caso, do Supremo. Vereadora Eva Valéria, para a gente, então, encerrar o debate nesta noite. Eu acho que quando nós tratamos de direito à saúde e da vida da nossa gente, o direito material
tem que ficar em segundo plano. Acho que concordo com a vereadora Ada que, infelizmente, nós estamos num período do nosso país e do nosso estado em que a população não está sendo ouvida. Ela não está tendo espaço para ajudar a definir. A gente sabe que nós estamos numa democracia representativa, mas existem vários instrumentos, inclusive constitucionais, que garantem a participação popular nas decisões. Este caso, então, se tem tantas dúvidas assim, seria o caso de nós ouvirmos a comunidade, ouvirmos a população, o que ela pensa sobre isso. Claro que, talvez um plebiscito, claro que a gente sabe, por exemplo, que nós temos um presidente que, infelizmente, numa live, que já foi pedido, inclusive, pela CPI ontem, tem um pedido ao STF que derrube as redes do nosso presidente, porque numa live ele deu a entender aos seus seguidores que a vacina da Covid causaria AIDS, né, o HIV. Então você veja a seriedade desta fala dele, do risco que ele está colocando as pessoas. Eu, inclusive, ouvi aqui dentro da Câmara uma pessoa dizer, não, se o meu presidente disse que a vacina da Covid pode causar a AIDS, eu acredito. Então, tu veja como é tudo muito... Está tudo muito preocupante, Paula, no nosso país e, inclusive, de repente, uma decisão popular. Inclusive, eu não sei quais são os instrumentos democráticos que dariam garantias para que realmente a população decida de forma imparcial, né? Bom, a gente vai encerrar o debate aqui. Tenho certeza que a vereadora Ada gostaria também de fazer mais algumas colocações, mas em função do tempo, nós retornamos agora ao estúdio do Jornal da Câmara. Gustavo, é contigo. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Boa noite e até amanhã.